Vamos então avançar das notícias desta sexta-feira. Vamos então ao Sol e a esta aposta de Francisco Louçã numa maioria com o PS. Uma aposta envergonhada, pelo menos não declarada. Sim. Eu escolhi essa notícia porque é bem reveladora qual é o papel e a posição que o Bloco de Esquerda tem. É preciso não esquecer que a mesma força política, que agora diz, como se pode ler também no Semanário Sol, diz que quem for votar no PS acorda no dia seguinte com uma enorme ressaca. É a mesma força política que, na noite das eleições de 2005, saudou a vitória do PS de Sócrates como uma grande vitória da esquerda. Sim, mas já é também a mesma força política que neste momento diz que nunca participará num futuro governo onde esteja José Sócrates. Mas diz que quer negociar. Aquilo que eu ouvi Francisco Louçã dizer é que quer ter força no Parlamento para poder contrariar o Partido querer Socialista. negociar as medidas. O que significa que o Bloco de Esquerda está a continuar a alimentar a ilusão que pregou na noite das eleições de 2005 que o PS é um partido de esquerda. Ora, o PS, com José Sócrates, cristalizou-se definitivamente num partido de direita, para não dizer de extrema-direita. Isto é, o programa neoliberal mais consequente, mais aguerrido, foi aplicado em Portugal por José Sócrates. Não foi o PSD, foi o José Sócrates. O PSD tem inveja de que tenha sido José Sócrates a aplicar todas e cada uma das medidas que precisamente correspondem ao ideário neoliberal. Por isso eu já tive a oportunidade, inclusivamente até dirigindo-me ao Dr. Mário Soares, que é um homem a quem este país bastante deve, como é que é possível que ele tenha passado estes últimos tempos a criticar os defensores das teses neoliberais lá fora e depois cá dentro pretenda convencer os portugueses a irem votar precisamente no principal representante desse ideário neoliberal. Votar em Portugal em Sócrates é a mesma coisa que votar na América em Bush. E o Bloco de Esquerda continua a alimentar a ilusão de que o PS pode ser um partido de esquerda desde que a gente se consiga lá entender no Parlamento. Isso é um erro absolutamente fatal e mostra como hoje o grande desejo do Bloco de Esquerda é chegar ao poder de lá para onde der. Então, continuar com as notícias. Olhamos para as previsões da OCDE, uma notícia que dá conta de 650 mil desempregados em 2010. É uma situação preocupante para o país. Quer dizer, a crise ainda vai... Há pouco falava em ressaca. A crise ainda vai provocar uma ressaca, pelo menos durante mais algum tempo. É evidente, e sobretudo porque nós temos um desemprego estrutural. O que essas previsões da OCDE demonstram, que aliás apontam para mais 250 mil desempregados, 210 mil desempregados atualmente, e os atuais, e esses 650 mil em 2010 ou 2011, serão os oficiais. Todos sabemos que os números reais são superiores. Mas o que é importante salientar aí é que esse desemprego é um desemprego estrutural e, portanto, crescente. Ou seja, nós não estamos a assistir a um desemprego que resulte do desaparecimento de organizações empresariais ultrapassadas, anacrónicas e a sua substituição por novas empresas. Empresas da economia real, dos dias de hoje. Mas sim pelo varrimento completo da nossa capacidade produtiva. E isso decorre daquele ponto que eu referi há bocado. O modelo em que nós apontamos e que foi aplicado pelo PS e pelo PSD conduziu o país a ser hoje aquilo que ele é, que é um país extremamente pobre, com 2 milhões de pessoas vivendo abaixo do limiar mínimo de pobreza, totalmente dependente do estrangeiro, importando mais de 80% daquilo que nós consumimos, sem agricultura, sem pescas, sem minas, sem indústria e com um setor terciário de baixa qualificação e de baixa diferenciação. E, portanto, é um país inviável que está a hipotecar e a emparedar o futuro dos jovens. O que é preciso fazer? Romper com este modelo e apostar no modelo da aposta no trabalho qualificado, fazer da valorização do trabalho o centro de gravidade, o trabalho qualificado, o investimento tecnológico, a capacidade de inovação, o apoio efetivo às pequenas e médias empresas, que são a estrutura do nosso tecido produtivo. Vamos também percebendo quais são alguns dos pontos do MRPP. Hoje todos acordámos de manhã com esta notícia grande do Diário de Notícias, que enche toda a primeira página. Assessor do Presidente da República encomendou o caso das escutas. Com uma nota interessante é que, supostamente, esta situação foi denunciada a um jornalista no ano passado e só em agosto é que foi publicada. O que é que lhe parece esta Isto notícia? É a demonstração do que são hoje as campanhas eleitorais. Quando não se discutem ideias na campanha, evidentemente que aquilo com que se pensa influenciar os eleitores é toda a certa de golpes e contragolpes. Golpes e contragolpes.
seria muito interessante saber, por exemplo, que agência de comunicação é que está por trás da colocação das outras notícias e que agência de comunicação é que está por trás, e todos nós sabemos quais são, por trás destas notícias. Primeiro ponto. E isto mostra como aquilo que era a confirmar-se é um caso criminal que devia ser pura e simplesmente investigado até ao fim, é transformado, digamos, no centro das atenções de uma campanha onde nós devíamos estar a discutir o desemprego, onde devíamos estar a discutir a elevação dos salários, as questões da reforma, etc, etc, etc. Segundo ponto. Se há serviços de informações e há operar em completa roda livre em Portugal, há uma força política que desde o início denunciou, que foi o PCTP-MRPP. E, de facto, essa situação existe. Já foram ouvidos? Nunca fomos ouvidos e, mais do que isso, todas as situações em que se vieram a lume indícios, eu recolho só um episódio, haveria vários, mas evidentemente o tempo é muito pouco. Quando, aqui há uns tempos atrás, veio a lume que haveria uns indivíduos pertencentes a uma determinada unidade orgânica da Polícia Judiciária que conluiados com um detetive privado, tinham posto ao serviço de uma investigação de um caso de divórcio. Meios. A verdade, constatou-se que havia uma unidade orgânica da Polícia Judiciária que, sem controle democrático de ninguém, e que não tem nada a ver com o departamento oficial das escutas, porque esse, obviamente, é aquele que os deputados e os governantes vão visitar, e para entrar nesse até é preciso um PIN e nem uma mosca sem PIN entra lá dentro, mas que era, aliás, aqui, perto do IC19, em Melessas, que tinha... E que num Estado de Direito Democrático é absolutamente inaceitável que possa haver serviços a funcionar dessa forma. Ninguém ligou essa, eu fiz. Eu próprio subscrevi uma participação ao Procurador-Geral da República. Sem resposta até agora. Que até agora, e vai morrer essa investigação.